Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. E na aula de hoje, pessoal, vamos continuar o estudo a respeito de geometria analítica. Este é o terceiro vídeo a respeito deste tema. Então, portanto, se você ainda não viu a parte 2 e a parte 1, vou deixar aqui na descrição do vídeo um card para que você possa ter acesso aos vídeos anteriores. O foco da aula de hoje, pessoal, é estudar a equação de uma reta, propriamente dita. Então, para isso, vamos trabalhar algum conceito também visto na aula de parte 2. É uma aula em que precisaremos calcular determinantes de matrizes. E como faremos para encontrar a equação de uma reta, pessoal? Uma equação de uma reta que passa por alguns pontos. Necessariamente, dois pontos, pessoal. Sempre precisaremos de pelo menos dois pontos para encontrar a equação da reta que passa por estes pontos. Então, veja só, pessoal. Aqui está representado o plano cartesiano, é um plano XY, em que temos dois pontos conhecidos, o ponto A e o ponto B. Lembre-se, eles são pontos conhecidos, ou seja, suas coordenadas serão dadas em cada uma das questões. Então, imagine que o ponto A tenha coordenadas x1, y1 e o ponto B, x2, y2. O que devemos fazer, pessoal, é montar novamente uma matriz com as coordenadas de cada um desses pontos. Lembrando que vamos supor que o ponto A tenha coordenadas x1, y1 e o ponto B tenha coordenadas x2, y2. Veja, pessoal, que aqui, nesta parte da matéria, teremos algumas diferenças com relação ao vídeo de parte 2, porque lá tínhamos três pontos e verificávamos os seus alinhamentos. Aqui, pessoal, o que devemos fazer? Vamos colocar, pessoal, um ponto de coordenadas genéricas, ou seja, um ponto de coordenadas x, y. Essas coordenadas não serão conhecidas, pessoal. Serão variáveis, a variável x e a variável y. Tudo bem? E novamente vamos repetir todo aquele processo visto anteriormente, ou seja, vamos repetir a primeira linha da matriz, a linha que contém as coordenadas x1, y1. E vamos também calcular o determinante dessa matriz. Então lembre-se, essa matriz chamávamos de A e calculávamos o seu determinante da seguinte forma. Pegávamos o total dos elementos da diagonal principal e subtraíamos o total dos elementos da diagonal secundária. Aqui não será diferente. Então vamos ver exemplos. O exemplo de número 1 pede para encontrarmos a equação da reta que passa pelo ponto A de coordenada 0,3 e o ponto B de coordenada 6,0. Então o que devemos fazer? Novamente, vamos traçar a matriz A, contendo os pontos A e B. Então o ponto A tem coordenada 0,3, aqui está o ponto A. O ponto B tem coordenada 6,0. E aqui, ó, na terceira linha, você se lembra que colocávamos um ponto de coordenadas genéricas? Então aqui vou colocar x e y. Tudo bem? E vamos lembrar de repetir a primeira linha, ou seja, a linha que contém as coordenadas 0, 3. Você se lembra como traçamos as diagonais? Então vamos traçá-las. Aqui, ó, a primeira diagonal passa por 0, 0, a segunda por 6 e y, a terceira por x e 3. Vamos calcular os seus valores? 0 vezes 0, 0. 6 vezes y, 6y. E x vezes 3, 3x. Agora, para os elementos da diagonal secundária, teremos 6 vezes 3, x vezes 0 e 0 vezes y. 6 vezes 3, 18. Y vezes 0, 0. E 0 vezes y, 0. Agora, para calcular o determinante, pessoal, faremos o total, ou seja, todos os elementos da diagonal principal, ou seja, 3x mais 6y, menos todos os elementos da diagonal secundária. Veja que na diagonal secundária, pessoal, só tenho o elemento 18.
Lembre-se que, para encontrar a equação da reta, esses pontos deverão estar alinhados e, portanto, deve ser igual a zero o valor dessa expressão. E para isso, teremos a equação da reta igual a 3x mais 6y menos 18 igual a zero. Um detalhe aqui importante, pessoal, é que você poderá simplificar essa equação se todos os coeficientes forem múltiplos de um mesmo número. Veja, pessoal, que todos esses números, os coeficientes 3, 6 e 18, são todos múltiplos de 3. Em outras palavras, eu posso simplificar essa equação dividindo todos os coeficientes por 3. Veja o que acontecerá com a nossa equação. Ficaremos com 3 dividido por 3, 1, ou seja, x. Teremos 6 dividido por 3, 2, ou seja, mais 2y. E teremos 18 dividido por 3, que é igual a 6. Então, menos 6 igual a zero. Veja, pessoal, que essas duas equações representam equações de uma mesma reta. Ambas são retas que passam pelos pontos A, de coordenada 0, 3, e B, de coordenada 6, 0. No entanto, esta segunda equação é uma forma simplificada. É uma equação menor, mais simples, mais elegante. E por isso simplificaremos sempre que os coeficientes forem múltiplos de um mesmo número. Tudo bem? Basta encontrar um divisor comum. Vamos ver mais exemplos? Aqui está o exemplo de número 2. Aqui, pessoal, trouxe imagens, figuras do plano cartesiano contendo algumas retas. Então, o que devemos fazer é encontrar a equação da reta de cada uma dessas figuras. Então, veja, na figura A, temos essa reta que passa por esse ponto e por este ponto. Um ponto está no eixo x, aqui está o eixo x e aqui está o eixo y. Você se lembra que todo ponto em cima do eixo x possui coordenada y igual a zero? Então, este ponto aqui, o primeiro ponto da reta, ele na verdade tem coordenadas menos 2 e 0. Lembre-se, pessoal, que todo ponto do plano cartesiano ele é composto por duas coordenadas. Então, apesar de não estar sendo representadas as duas coordenadas de cada um dos pontos, você deve saber retirar essas coordenadas aqui do plano. Tudo bem? Para encontrar a equação da reta, devemos escrever um determinante contendo esses pontos. Então, escreveremos o primeiro ponto tem coordenadas menos 2 e 0. Novamente, tem coordenada 0 para y, porque ele está em cima do eixo x. E o ponto menos 1, na verdade, ele tem coordenadas 0 e menos 1. Por quê? Porque todo ponto em cima do eixo y tem coordenada x igual a 0. Esses detalhes, pessoal, mencionei na parte 1 a respeito de geometria analítica. E por isso, lembre-se de verificar esse vídeo, caso você ainda tenha dúvidas. Agora, coloquei os meus dois pontos. Coloco um ponto qualquer, um ponto de coordenadas genéricas, ou seja, x e y, e repito a minha primeira linha da minha matriz, ou seja, menos 2 e 0. Vamos lembrar de traçar as diagonais. Uma diagonal é esta, essa e essa. Uma diagonal vai passar por menos 2 e menos 1, outra por 0 e y, e outra por x e 0. Vamos calcular os seus valores? Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 0 vezes y, 0. X vezes 0, 0. Essa diagonal principal está bem simples. Vamos agora calcular os elementos da diagonal secundária. Também será simples de se calcular. Veja, pessoal. Aqui tenho 0 vezes 0, 0. Tenho x vezes menos 1, dá menos x. Depois tenho menos 2 vezes y, menos 2y. Agora, lembre-se que para calcular o determinante dessa matriz, devemos pegar o total dos elementos da diagonal principal, ou seja, 2, e subtrair
o total dos elementos da diagonal secundária. Veja que nos elementos da diagonal secundária terei mais de um termo, e por isso vou abrir os parênteses. Tenho menos x e menos 2y. Fecho parênteses. Lembre-se que, se eu quero encontrar a equação da reta que passa por esses pontos, eles deverão estar alinhados, e por isso esse determinante deve ser igual a 0. Vamos lá reorganizar essa expressão. Temos 2, menos com menos mais, aplicando a regra de sinal. Tenho menos com menos mais 2y, igual a 0. Vamos reorganizar essa expressão, pessoal. Vamos começar sempre com x, seguido do y, e finalmente o termo independente. Então esta, pessoal, é a equação da reta que passa por esses dois pontos. O ponto de coordenadas menos 2 e 0 e o ponto de coordenadas 0 e menos 1. É a equação x mais 2y mais 2 igual a 0. Vamos para o exemplo de letra B? Aqui está ele. Esta reta passa pelos pontos de coordenadas menos 4 e 0 e o ponto de coordenadas 0 e 3. Vamos escrever a matriz que passa por estes pontos. Os pontos têm coordenadas menos 4 e 0, 0 e 3. Aqui, lembre-se de colocar um ponto qualquer de coordenadas x e y. Vou repetir a primeira linha da minha matriz, menos 4 e 0, e vou traçar as minhas diagonais. Lembre-se, pessoal, que para o cálculo do determinante dessa matriz, devemos fazer os elementos da diagonal principal, ou seja, menos 12, menos os elementos da diagonal secundária. Veja que tenho mais de um elemento na minha diagonal secundária, por isso vou abrir os parênteses. Tenho menos 4y mais 3x. Fecho os parênteses. Lembre-se que se quero encontrar a equação da reta que passa por esses pontos devem estar alinhados. E, portanto, esse determinante deve ser igual a 0. Vamos reorganizar essa equação. Temos menos 12, menos com menos mais, 4y. E menos com mais dá menos 3x, igual a 0. Vamos deixar primeiro o termo que contém x, depois o termo que contém y, mais 4y, e depois o termo independente. Veja, pessoal, que esta é a equação da reta que passa por esses pontos. Agora, pessoal, vamos para o exemplo da letra C. Queremos encontrar a equação da reta que passa por estes pontos. Então, lembre-se, vamos representar a matriz contendo esses pontos do plano. Então, a matriz com as seguintes linhas. Qual é a coordenada do primeiro ponto, pessoal? Deste ponto aqui, ó. Veja, é o ponto de coordenada menos 2 e coordenada 3 para y. Então, o ponto de coordenadas menos 2 e 3. E esse ponto, outro ponto aqui, por onde a reta passa, é o ponto de coordenadas 1 e também 3. Lembre-se que de colocar um ponto de coordenadas quaisquer, um ponto de coordenadas x e y, repetir a primeira linha, então temos menos 2 e 3. E agora calcular o produto das diagonais. Diagonal principal está aqui. Os resultados são menos 2 vezes 3, menos 6. 1 vezes y, y. E 3 vezes x, 3x. Para agora a diagonal secundária, teremos 1 vezes 3. Teremos 1 vezes 3, 3. X vezes 3, 3x. E menos 2 vezes y. 3x
e menos 2y. Lembre-se que o determinante ele é dado pelos elementos da diagonal principal, ou seja, menos 6 mais y mais 3x, menos os elementos da diagonal secundária. Aqui são 3. São eles 3 mais 3x e menos 2y. Lembre-se de igualar essa equação a zero e reorganizar a minha equação. Então, tenho menos 6 mais y mais 3y, menos 3, menos 3x, menos com menos, mais 2y. Vamos unir os termos que contêm y e os termos que contêm x. Tudo bem, pessoal? Aqui temos 3x. Veja, aqui tenho mais 3x com menos 3x, posso cortar. Tenho um y mais 2y, então tenho 3y. E aqui tenho menos 6, menos 3 dá menos 9. Aqui está, pessoal, uma equação da reta que passa por estes pontos. Se ainda desejar, você poderá simplificar essa equação, pois veja que todos os coeficientes são múltiplos de 3. Portanto, dividindo essa equação por 3, teremos a equação y menos 3 igual a zero. Espero que tenha ficado claro para todos. E agradeço mais uma vez por participar de mais uma aula. E nos vemos no próximo vídeo.